Oi, e aí? Já ouviu falar de romance de formação? Esse vídeo eu queria fazer uma lista sobre esse tipo de plot que eu adoro e que simplesmente amo e são um dos melhores livros, assim, que eu já li. Porque tem aquela conexão muito forte com o personagem, você cresce com ele, você vê ele, né, tomando as decisões ruins e boas e pra ser quem ele é no final, um ser adulto e tal. Então, adoro demais e aí eu quis fazer essa lista porque eu li um livro que tá aqui na lista, que ele é muito romance de formação, eu achei incrível, eu precisava de um vídeo específico pra falar sobre isso, pra você prestar atenção nas próximas vezes que você for ler, né, dar uma analisada ali sobre se o livro é um romance de formação ou não. Então tá, o que seria um subgênero romance de formação? É um livro onde você vai acompanhar a vida de um determinado personagem se descobrindo e crescendo. Então, os primeiros amores, os erros, as paixões. Fala principalmente sobre a questão social. Como esse personagem vai entrar nesse meio social e vai aprender sobre como funciona a sociedade ali daquele livro. Pode ser fantasia, pode ser realidade, pode ser autobiografia. Então a gente vai acompanhar essa criança crescendo, as próprias habilidades, as próprias questões íntimas, né, e subjetivas. E as primeiras relações, os primeiros amores, as primeiras questões. É um tipo de gênero que é maravilhoso para adolescentes, porque né, estão nessa fase de descobrir, de se conhecer. Então é muito interessante você ler alguém tendo a mesma experiência que você, de tipo, descobrir no mundo e o que eu vou fazer com tudo isso. Porque nada mais, nada menos do que adolescência é isso. Você é uma criança e daí você vai ter que aprender qual é o seu lugar nesse mundo adulto. O que você vai pegar pra você, o que não vai fazer sentido pra você, o que você vai querer que seja a sua vida ou não. Então, eu acho que é intimamente ligado com adolescentes, assim, esse subgênero, mas essa é uma opinião minha. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Já veio algum livro aí na sua cabeça de romance de formação? Então, assim, o texto eu acho que ele é autoexplicativo. Então, ele vai se formar. Você vai ver uma pessoa se formando. Não na faculdade, mas nas artes da vida, assim. Então, já expliquei mais ou menos o básico, bem por cima, o que seria um romance de formação. Então, eu vou começar a falar pra vocês porque, meu Deus. Então tá, o último livro que eu li, que foi incrível nessa questão de romance de formação, porque pra você ler um livro de romance de formação, você tem que ter paciência, porque as coisas não vão acontecer de um dia pra noite, você vai evoluir com o personagem, você tem que ter paciência pra entender que o personagem vai errar horrores ali, porque ele está aprendendo, porque ele está evoluindo. E acompanhar um personagem desde criança até a fase adulta, não é sobre guerras, explosões e grandes, sabe, acontecimentos chaves do universo. Não, as grandes batalhas acontecem internas, as grandes lutas, as grandes coisas são as descobertas internas do personagem. Então, Não Tão Branca, da Jessie Fauset, é um livro de 1928, que é um dos primeiros livros, assim, de vanguarda da literatura preta norte-americana, e ele veio pro Brasil através de um projeto de catarse, de apoio coletivo, e eu li com o meu grupo de membros, né, se você não sabe, eu tenho um grupo de membros aqui do canal do Catarse, você pode assinar ali por mês, você pode cancelar quando você quiser, que tem vários benefícios, um deles é o grupo do livro, e a gente leu esse livro pro grupo do livro, e eu achei, foi maravilhoso, incrível, e eu precisei fazer uma lista inspirada nesse livro, porque ele é incrível. Então aqui a gente acompanha a Angela Murray, ela é uma menina preta, que nasce numa família preta, só que ela tem a pele mais clara, assim como a mãe dela. E desde pequena, ela meio que aprende que ela pode transitar entre os mundos. Então você pensa, né, Estados Unidos, Nova York ali nos anos 20. Então é muito preconceito, né, essa divisão muito grande, estabelecida e tal, e muito, muito racismo. E ela vê que ela pode perambular nos ambientes das pessoas brancas sem ser reconhecida como uma pessoa preta, se ela não falar que ela é uma pessoa preta. Então ela meio que vai vivendo e vendo que, tipo, gente, por que isso tudo acontece? Como que eu vou moldar minha vida a partir disso? E ela tem sonhos. Então é muito incrível você acompanhar essa personagem, que ela tem as questões pessoais dela, também tem as questões de raça, as questões da sociedade ali da época. Então, os primeiros amores, o que ela vai querer, tipo, as primeiras relações dela. E nessa época, né, casamento é uma coisa muito forte, a mulher não tinha direito de nada e tal. Então, ela tem um sonho de ser uma pintora e vão acontecer coisas ali na vida dela que ela vai tentar buscar esse foco. E eu gostei muito, porque desde o começo ela é uma personagem muito analítica, ela é muito fiel a quem ela é. Tem uma coisa que me estressa muitas vezes em alguns livros né, que tentam ser romance de formação, é que o personagem não é ele mesmo ao longo de toda a história. Obviamente a gente vai mudar, aqui a gente vê a Angela mudando muito, quebrando a cara e tal,
mas ela tem a essência dela que permanece a mesma desde criança. Então ela é uma criança muito ambiciosa, ela é uma pessoa muito ambiciosa e ela vai lutar pelos próprios sonhos, então seja eles qual for. Então ela gosta muito de pintura, ela gosta muito de arte, ela gosta de absorver cultura, ela gosta de conversar assim com as pessoas, essas questões mais mentais e tal. Então ela vai ser ela mesma, fiel a ela mesma ao longo do livro inteiro. Então eu acho interessante esses personagens que eles não... Como é que fala? Eles não se curvam à sociedade 100%, sabe? Então a pessoa vai ser ela mesma, quem ela é e fiel aos próprios sonhos e aos próprios princípios. Então ela tem ali umas questões que ela, né, vai trabalhar, principalmente essa questão de colorismo nos Estados Unidos. É diferente do que é hoje em dia aqui no nosso Brasil. Então, né, você tem que ler sabendo o contexto social da época, né, porque é um livro que falava, era um livro contemporâneo pra época, então vai falar sobre o momento histórico que ele foi escrito. Então você tem que ter em mente que as coisas eram diferentes e tal, mas mesmo assim é um livro extremamente atual. Gente, a escritora, parecia que ela escreveu, tipo, sei lá, 10, 20 anos atrás. Que foi uma coisa que as pessoas do Clube do Livro falaram, que estavam levando o livro com uma perspectiva até saber que o livro foi escrito há quase 100 anos atrás. Daí, porra, tipo assim, há 20 anos atrás, né, você tem uma perspectiva de, meu Deus, um pouco mais do mesmo, mas agora, quase 100 anos atrás, cara, o livro era muito pra frente. Então, muito bem escrito e a forma como ele trata, você vai conhecendo a Angela e as coisas vão acontecendo rápido, porque apesar do livro ter 320 páginas, acontece tudo muito rápido, porque você vai acompanhar da infância a vida adulta da Angela e vai acontecendo rápido e ela vai descobrindo. E outra coisa também que me estressa alguns livros meio adolescentes que tentam fazer esse romance de formação é que o personagem parece que não passa os anos, acontece tudo tipo em um ano só. Eu gosto, principalmente nesse livro aqui, que demora um tempo, porque as coisas não são do dia pra noite, você não aprende de um dia pra noite, tem um tempo. Então você vai acompanhar, assim, eu acho que acaba o livro, ela tá com uns 28 anos, assim, que eu acho super interessante, porque tem muitos autores, parece que têm medo de envelhecer os personagens, de fazer eles saírem ali da casa dos 23 anos. Então, é interessante, eu gostei demais. Então ele trata, tipo, feminismo, questão social, questão de raça, questão familiar, questão de irmã. Ai, gente, ele é incrível, eu achei muito bom esse livro mesmo. Mas você tem que ler, né, sabendo que ele vai falar sobre a história da Angela. Então, os dilemas são dilemas internos da Angela. E eu gostei demais, então eu indico pra vocês aí o livro Não Tão Branca. Outro também que foi incrível, romance de formação, assim, que é esse que eu falei, caramba, que legal essa experiência de acompanhar a vida de uma pessoa ao longo, assim, de anos. Aqui, no caso, é Circe, da Madeline Miller, que eu achei muito legal, porque aqui a gente tem uma personagem sobrenatural. Então, romance de formação não precisa ser exatamente pessoas. Então, aqui a gente tem uma semideusa. Então, o pai dela é um grande deus ali da mitologia grega, etc. O pai dela é o Hélio, se não me engano. A autora, ela pegou uma personagem ali que aparece na Odisseia. Então, na Odisseia de Homero, que aparece pouquinho ali a Circe como uma grande feiticeira, e ela vai explorar a história da Circe. Quem era a Circe? De onde que ela veio? Pra onde que ela vai? Por que ela tá ali isolada nessa ilha? Então a gente acompanha essa menina crescendo, e é muito, muito interessante que na primeira parte do livro, ela é muito sonsa. Meu Deus, eu dei tanta raiva, eu passei tanta raiva com ela, mas foi muito interessante você ver que uma personagem que você passou muita raiva, no final você vai gostar muito das ações dela e das escolhas, porque ela amadureceu, porque ela cresceu. Às vezes você gosta de uma pessoa, mas você não percebe que você gosta dessa pessoa depois de todas as coisas erradas que ela foi. Se você tivesse conhecido ela em outro tempo, você ia odiar ela, porque ela tava no processo ali de desenvolvimento, amadurecimento, entendeu? Então aqui a Circe, como ela é um ser infinito, né, ela é uma deusa, então ela não morre, como é que vai fazer esse processo de amadurecimento desse personagem que não morre, esse personagem que parece que não tem a vida passando igual os seres humanos? Eu achei muito delicado como a Madeleine coloca. Eu acho que a única crítica que me estressou mesmo no livro, assim, grande sobre a história é que tem uma parte de abuso, mas eu não li a Odisseia de Homero, então, assim, tava meio perdido. Mas acontece mesmo, é uma coisa que faz parte do plot da personagem, então não tinha como a escritora mudar muito daquilo, porque é meio que parte do cânone da personagem da Circe, que é uma parte do abuso ali que acontece, me fiquei um pouco estressada. Mas eu gostei muito de como ela foi amadurecendo. E ela se isola numa ilha, e é um livro que fala muito sobre solidão. Então ela é uma personagem deusa que não muda, mas ela é trancafiada numa ilha, ela fica lá, e como que ela vai crescer
crescer sozinha numa ilha, sem influências, porque geralmente você tem esses embates pessoais com outras pessoas, social, e isso te faz crescer. Agora, como que você vai crescer sozinha? É uma coisa muito mais delicada e eu achei tão bonito como tratou a Kim Circe, porque ela vai meio que prestando atenção na vida em volta dela, que não é humana, na vida dos animais, na vida da floresta. E ela cria uma conexão com a natureza tão forte e ela vai aprendendo com a natureza, ela vai aprendendo a ser essa deusa feiticeira ali que tem contato direto com a natureza e respira e sente junto com a natureza. Eu achei isso incrível. Eu gosto muito de livros que tem essa perspectiva, assim, de, convívio com a natureza. Não necessariamente você viver no meio do mato, largados e pelados, mas, assim, uma coisa meio... Vamos entender que somos parte do meio. Então, eu gostei bastante de como ela criou essa história inteira e a forma como a Circe passa de uma tonta, meu Deus, muito inútil, que todo mundo passa em cima dela 100%, pra depois o que ela virou no final. E todas as escolhas que ela foi fazendo, porque eu acho que é muito difícil você trabalhar uma personagem que já faz parte de uma outra história, que ela já tem meio que os pontos cânones da vida. Então, não tem muito pra onde fugir. Ela vai fazer isso, isso, isso e vai fazer aquilo lá. Mas como que você vai explicar o motivo dela ter feito tal coisa? Então você precisa ser, eu acho que, muito bom de sacada ali, de plot, de criar um enredo que vai se sustentar, porque senão fica aquela coisa de, tipo, o personagem A tem que chegar no lugar B. E daí, tipo assim, foda-se como ele vai chegar lá, às vezes eu tenho que chegar lá. E isso meio que vai perdendo um pouco da credibilidade, eu acho, da história em si, sabe? Vai ficando uma coisa meio xoxa capenga. Aqui eu achei interessante que realmente levou, tirando a parte do abuso, que eu achei muito tonto. Foi tipo uma coisa ali, enfim, foi meio jogado, mas eu achei que a Circe, assim, eu gostei muito de como ela foi se transformando entre uma menininha bobinha para uma grande feiticeira que, assim, desafia até os deuses, sabe? Eu achei muito legal. E se você gosta da mitologia grega, te convido, porque ele tem uma estética, ele tem uma vibe muito legal esse livro. Então eu gostei bastante de Circe, gente, achei que foi muito legal. Outro romance de formação, também de ficção, que é Eu Que Nunca Conheci os Homens. Esse livro eu já falei demais dele, mas sem tentar falar muito dele, porque ele é um livro que você tem que ter uma experiência de leitura. Mas aqui, ele é um livro de ficção científica, que vai passar meio que numa distopia, e a personagem, ela é muito atípica, do tipo... Ela nasce em condições diferentes, ela vai crescer numa condição completamente diferente, ela tá ali, tipo, presa numa jaula com outras mulheres, e você vai acompanhar o crescimento dela. É como se fosse uma autobiografia, então no começo ela vai estar, tipo, meio que no final ali da vida dela, e ela vai contar a história dela conforme ela vai se lembrando. Então você vai vendo essa menina crescer e absorver esse conhecimento e tendo esses próprios dilemas, tanto de amor e não sei o que, numa paisagem, num ambiente completamente hostil, onde só tem mulheres. Como que ela vai ser essa menina? Como que ela vai crescer, ser sei lá, esse ser humano, sendo que não tem contato com mais ninguém e tá ali nesse planeta, sei lá, esse lugar muito esquisito. Então, também foi um grande desafio, eu acho, da Jaqueline. Ela vai tratar aqui vários temas, o principal não é o romance de formação, claro, mas é um livro, que você acompanha a vida da personagem, os dilemas dela. Eu acho interessante do romance de formação que sempre vai falar sobre a questão sexual, então, tipo, as primeiras descobertas e tal. Aqui a personagem, ela gosta muito de fanfic, ela cria as próprias fanfics na cabeça dela, não do jeito que a gente tá acostumado aqui, na internet e tal. Mas é muito interessante o jeito que ela vai tentar escapar da vida, criando histórias na cabeça dela, a partir do que ela conhece ali, que é muito, muito limitante. Então, como que você vai desenvolver e crescer e se formar como ser humano num ambiente completamente limitante e hostil? Então, você vai acompanhar aqui a vida dessa personagem, que o nome dela é Pequena, ela não tem nome. E eu achei muito, muito interessante. Foi, tipo, um dos melhores livros, assim, que eu já li na vida, principalmente pela experiência. E se você ler esse livro, eu te indico muito assistir um podcast lá, um episódio do podcast, que é A Vida Não É Útil, tá? A vida tem que ser útil, o propósito da vida, porque... Indico demais, tá? Porque é essa. Agora, tem também outros tipos de personagens. Eu acho interessante quando a gente vai falar sobre romance de formação de personagens que não são tão da nossa sociedade no nosso momento. Então aqui é Um Estranho Numa Terra Estranha. Não é um livro que eu indico muito, mas eu quis colocar na lista pra vocês verem que pode ter vários tipos. Então, aqui a gente conhece esse homem chamado Valentine. Ele nasce em Marte. Por umas coisas ali, o livro ele foi escrito... Quando que ele foi escrito? Ele foi escrito, tipo, nos anos 70, eu acho. Então, assim, ele tem muito as questões sociais dos anos 70. Então... sabe, assim, você tem que passar por... Sabe, assim, não chega no final do livro, é muito, não sei, eu não gostei. Tipo, ele não é mal escrito, mas, assim, as ideias do autor eu achei muito, muito erradas, digamos assim.
né, colocando aqui como que eu acredito, né, na métrica. Mas enfim, aqui a gente acompanha esse personagem, o Valentine, que ele nasce em Marte, né? Marte tem outra gravidade, tem, né, um ambiente diferente da Terra, e ele vem pra Terra já adulto, só que ele parece uma criança. E ele tem meio que superpoderes, assim. E como ele nasce em Marte, ele vai aprender a linguagem dos marcianos. Nos anos 70 eles tinham muito essa parada de que acreditava que realmente tinha gente morando em Marte e tal. Tanto que, né, você pode ver que tem muita coisa dos marcianos, tem até o marciano lá do Looney Tunes, do Looney Tunes, eu acho. Então, assim, tinha muito essa parada nos anos 70, 80 de que tinha alienígenas vendo em Marte, em Vênus e etc. E aí, então, esse livro, ele meio que vai surfar nessa onda aí, né, do começo do avanço científico ali, das viagens, né, pro espaço, etc. Então, esse personagem, ele vem pra Terra adulto e ele tem ali uma coisa diferente. Como ele aprendeu a linguagem de Marte, que é como se fosse aprender poderes, enfeitiçar, sei lá, um negócio assim. Só que é ficção científica, novamente. Então, assim, né, os poderes ali são explicados pela ciência. E aí, ele vai aprender sobre como é ser humano. Então, ele vai aprender o que é dinheiro, ele vai aprender, né, as coisas da sociedade, que ele é um homem e é na sociedade extremamente patriarcal, etc. Então, ele vai aprendendo como ser humano, além de como ser uma pessoa adulta. Então, é interessante, você vai acompanhar. Só que, assim, do meio pro final vira uma grande suruba, porque ele tem muito essa parada de o amor, vamos transar com quem quisermos, só que, assim, extremamente heteronormativo. Eu achei muito engraçado. Mas, enfim, né, se você tem interesse, acho que esse livro, talvez, ele é muito grande, ele tem 570 páginas, assim. Eu achei, assim, ele meio limitante nas coisas que ele tenta. Ele tenta ser muito fora, mas ele se limita, obviamente, por causa da questão ali da época, eu acho que ele foi escrito. Enfim, eu só quis colocar ele na lista porque pra vocês verem que não precisa ser exatamente uma criança para envelhecer. Aqui ele já é adulto quando ele vem pra Terra, mas é como se ele fosse uma criança, porque ele vai aprender como ser humano, como ser, né, um homem na sociedade. Então, como falar, como se portar, etc. Então é interessante ver ele aprendendo. Só o final do livro eu achei meio tonto, assim. Tem também, né, a série de 4 livros, a série napolitana, da Helena Ferrante, com a Amiga Genial. A Amiga Genial é incrível, porque você vai aprender realmente desde tudo. Então, o primeiro livro, as meninas... Então, você vai acompanhar a vida de duas crianças ali, a Helena e a Rafaela, e elas crescem ali nesse ambiente bem hostil da Itália. Meu, podia muito bem se passar no Brasil. É, assim, aquela coisa... Que é muito parecido. Então, assim, Nápoles naquela época tava sofrendo, tava muito pobre, então tinha muita máfia ali. E elas crescem nesse condomínio que é bem violento e é bem... eles são muito pobres ali. Não são tão pobres a ponto de, tipo assim, passar grandes necessidades, mas eles são pobres assim e tal. E aí elas vão se conhecer ali nesse condomínio e elas meio que vão estudar juntas, só que a Rafaela, ela é muito inteligente. Ela é muito esperta, ela é muito diferente das outras crianças ali. E a Helena também é inteligente, só que ela é mais... Ela consegue se camuflar mais ali. E elas vão ter essa amizade, que elas vão se odiar, mas elas vão ser amigas, mas elas vão se detestar e elas vão... Nossa, elas vão passar o tempo inteiro brigando e se amando, brigando e se amando. O primeiro livro elas vão terminar com mais ou menos uns 13 anos ali. Então cada livro vai ser sobre uma fase da vida delas. O segundo, que eu li só os 2 primeiros. O segundo, elas estão ali meio que na adolescência. E aí até o começo da fase adulta. E aí cada livro vai contar de uma etapa da vida. E é realmente, gente, você vai ver a menina crescendo e as primeiras aulas dela e depois ela evoluindo, o que ela vai querer, os primeiros amores, os primeiros beijos, o primeiro sexo, quando ela vai entrar ali, o que ela vai querer do estudo, do trabalho. E, paralelamente, você vai acompanhar também os dilemas sociais daquele povo de Nápoles. Então, como eu falei, a máfia era enorme, então não tinha quase policiamento, era basicamente a máfia que dominava ali. Então, elas tentando crescer e se desenvolver como mulheres na sociedade que, né, primeiro, muito patriarcal e também muito violenta. Então, se você tem paciência e se você gosta de ler sobre, principalmente, a evolução de meninas, eu achei esse livro tão real, tão verídico, porque quem nunca teve essa relação com alguma amiga que vocês estão juntas, só que existem alguns atritos, principalmente porque vocês são muito novas e vocês não entendem muito bem como ser amigos sem ser, né, aquela dosezinha de tóxico. Então, assim, eu achei muito interessante, eu gostei bastante de como é muito verossímil as fases do desenvolvimento. Então, quando elas entram na puberdade e as mudanças do corpo, e quando elas começam a olhar pros meninos assim de uma forma diferente, e entre elas como é que vai mudar a relação e a dinâmica delas conforme elas forem crescendo, e as mudanças que tem em volta aqui, né, influenciam na relação delas.
Então eu achei, assim, incrível e ele, né, precisa super estar aqui. Também tem como você usar romance de formação, principalmente pra discutir, pra criticar a sociedade no geral. Então, Kim Jong, nascida em 1982, vai falar principalmente sobre as violências que uma mulher sofre na sociedade da Coreia do Sul. Então, desde pequenininha, você vai acompanhar essa personagem, né, a Kim, sofrendo essas pequenas violências ao longo da vida, principalmente por ser mulher. Então, os assédios que ela sofre e as limitações que são colocadas pra ela porque ela é mulher. Então, se você é mulher, você não tem que ter um plano de carreira. Se você é mulher, você tem que casar. Se você é mulher, você tem que ter filho. E todas as questões que vão limitando e podando ela ao longo da vida dela. Então, realmente, esse livro é mais sobre crítica social, que você vai acompanhar a personagem, mas é mais sobre como ela vai se moldar à sociedade. Então, tem esse ser humano que tem sonhos e tem perspectivas e tem vontades e tem seus próprios talentos. Mas esse ser humano, ele vai ser limitado porque ele vai nascer de um gênero, porque ele vai ser visto pela sociedade de uma certa forma. E aí a gente vai acompanhando, né, no caso aqui, essa mulher sofrendo essas violências ao longo da vida dela na Coreia do Sul. Então é um livro que foi muito polêmico na Coreia do Sul, porque eles são muito machistas lá. Então tem umas paradas, assim, muito pesadas. E ele veio realmente pra discutir, pra, né, pontuar essas coisas bem feias que acontecem, principalmente por questões de gênero. E ele foi, assim, foi bem polêmico na época. Ainda tá sendo bem polêmico, né? Também tem esse outro que eu adorei, que é mais uma ficção mesmo, que você vai acompanhar a personagem, que é O Gambito da Rainha, que tem a série da Netflix. Eu li o livro depois da série, porque eu adorei, eu adoro a Anya, a atriz lá que faz a personagem a Elizabeth. E ela é uma menininha que ela é um gênio do xadrez. E você vai acompanhar ela desde pequenininha, que a mãe dela morre, ela vai parar no orfanato. Nesse orfanato ela aprende a jogar xadrez com o zelador. E ela é uma menininha e ela nasce ali, eu não lembro qual é a época, mas acho que meio que nos anos 30, 40, por aí. Então ela é uma menina órfã e ela vai, tipo, destruir todo mundo no xadrez, porque ela é muito boa no xadrez. E ela tem toda essa parada de que ela visualiza o tabuleiro xadrez. Nossa, ela é muito prodígio no xadrez. Então você vai acompanhar a vida dela crescendo no xadrez, porque o sonho dela é ser uma grande mestre, que é, tipo, a pessoa que... melhor jogador de xadrez do mundo. Só que ela é uma menina, e aí, tipo, se hoje já sofre machismo e a comunidade do xadrez já é, né, bem fechada, imagina naquela época. Então, é esse romance de formação que vai acompanhar a Elizabeth, e eu gostei demais. Porque, assim, ele não vai ter grandes críticas, apesar dela ser uma personagem mulher, nesse meio extremamente, predominantemente masculino. E ela vai sofrer ali com questões de vícios, porque quando ela tava nesse orfanato, a galera dopava as crianças pra elas ficarem quietas e aí ela vai meio que desenvolver uma dependência química ali. Então, assim, ela é muito foda no xadrez, e ela não é aquela personagem que fica, ai meu Deus, quem eu sou, o que eu quero da minha vida. Não, ela sempre soube o que ela quer, tentando se tornar essa grande mestre que ela quer ser. Aqui é basicamente entretenimento, você não vai ter grandes discussões, você não vai, tipo, ter grandes coisas pra pensar. Mas é um livro de sessão da tarde que você vai acompanhar a leitura, apesar de ter temas assim, né, tipo alcoolismo e dependência de droga e coisa assim. Mas é bem tranquilo, eu gostei muito de como a Elizabeth foi construída, porque apesar dela ser uma mulher que tipo, cresce num ambiente, né, com negligências e tal, ela não é aquela pessoa que fica, ai meu Deus, quem eu sou? Ai, o que eu quero? E daí vai, né, se envolver com um monte de lixo que vai tratar ela igual lixo e ela vai ficar pior. Eu não sei, eu tenho meio que ódio de personagens muito boas que fica se humilhando por causa de macho escroto. E também tem uma autobiografia, que também é um romance de formação, querendo ou não, que é Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor, da Dolly Alderton, que ela vai falar desde quando ela era criancinha o que ela absorvia do que era amor. Então, quando ela era criancinha, ela achava que mulheres adultas solteiras eram as piores, porque, meu Deus, ninguém te quis, nananã. E daí ela vai contando como ela vai tendo as primeiras experiências dela, tudo baseado no amor. Então é meio que restritivo nessa questão de relacionamentos românticos. Ela não vai falar muito da profissão dela, nem nada disso, do resto é mais romance. Então, ela vai contar, tipo, a relação com as amigas dela e, tipo, como ela sai da escola e ela vai pra faculdade e as pessoas que ela vai conhecendo e ela vai se envolvendo romanticamente ali. Quando ela muda de casa, vai morar sozinha com as amigas dela. Então você vai acompanhando o desenvolvimento dessa pessoa real, né? Ela vai contar a experiência dela. E só que focado mais no amor. E querendo ou não, ainda é um romance de formação, porque
se você pegar a personagem no começo do final, ela tá muito diferente. Ela cresceu, amadureceu, passou por várias coisas, descobriu várias coisas. Então, é muito interessante. Então, ela contando as coisas, tem momentos da história da vida dela que vai ser bem mais enxutos que outros. Então, a infância, a adolescência é menorzinho do que a vida adulta. Mas é interessante porque ela tá desenvolvendo, ela tá crescendo ali, ela vai contar as coisas aqui. E eu achei interessante, tipo, ver alguém tão diferente de mim e ler uma história sobre alguém tão diferente de mim. Uma pessoa real que teve as experiências dela e todas as coisas muito diferentes de mim. Então ela é daquele tipo assim, que sai, tipo assim, 4 dias por semana e transa com, tipo, 5 pessoas por semana, pessoas diferentes, e ela, sabe assim, ela vai pra Nova York sozinha. Não, esse momento foi o momento que eu fiquei... Gente, como assim? Ela vai pra Nova York sozinha, ela é da Inglaterra. E daí ela tá em Nova York sozinha, e ela abre o Tinder, e ela, tipo, marca encontro com um cara do Tinder, ela tá sozinha, tipo, tem ninguém pra ela ligar se, tipo, precisar de ajuda. E ela sai, vai na casa ela vai na casa do cara. Óbvio que dá ruim, né? Óbvio que ela tem que ir sair, simplesmente sair de madrugada porque dá ruim. E aí você fica, minha filha! Tipo, graças a Deus que não aconteceu piores coisas com ela, mas assim, é uma imprudência. Eu não sei se é, tipo, tontice, se é muita ingenuidade, se é porque ela cresce num país que tem, sei lá, uma segurança diferente. Meu Deus do céu, sabe? Enfim, eu passei muita raiva desse livro, mas eu também gostei muito, eu achei ele muito legal. Então tá aí também mais um romance de formação pra vocês. Só que esse aqui é uma autobiografia, então não é ficção. E eu quero saber de vocês, tem mais algum livro que vocês lembraram enquanto eu tava falando desses livros aqui? Deixa ali no comentário, tá bem? Gosto bastante desse tipo de livro, gosto de acompanhar o desenvolvimento de alguém e vendo essa pessoa se tornar um ser humano diferente, assim. Então é isso.